A gente no vídeo, Edgar Preto, que concorre aí ao governo do estado. Bom dia, Edgar, tudo bem? Bom dia, Diego. Prazer enorme conversar contigo, com todos os ouvintes da Acústica de Camaquã. Prazer enorme e agradecido pela oportunidade, porque certamente estou tendo o privilégio de conversar com milhares de ouvintes. Está sintonizado na tua programação aí, viu, Diego? Tá certo. Daqui a pouco quem participa com a gente é o nosso jornalista Ayrton Lemos, que na semana passada acompanhou aí a mobilização que teve em Porto Alegre, né, com a vinda do ex-presidente Lula, né? Então o Ayrton está fazendo a cobertura, ele participa com a gente também. E o Ayrton é o nosso jornalista que cobre as pautas da Acústica FM na capital. Edgar, vamos falar um pouquinho do que o Edgar Preto vem propondo. Agora há pouco a gente estava conversando com o representante do Sindiágua, né? E eu ainda comentava para ele que uma pauta que a gente não tem ouvido muito em alguns debates é a privatização da Corsã, que é um bem aí do Estado, né? E acaba mexendo com a vida de todos os gaúchos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? E se eu não me engano, a gente já chegou a conversar contigo sobre essa pauta aí da privatização da Corsã numa outra oportunidade, não é mesmo? Verdade, Diego. Eu tive a semana passada reunido com a representação de 317 municípios, representação da Corsã, todas as agências da Corsã, desses 317 municípios. Eu firmei com eles um compromisso. Eu aproveito aqui o alcance da Acústica para dizer muito francamente, se eu tiver a honra de ser governador, prezados ouvintes, eu vou anular todos os atos de privatização da nossa Corsã. Primeiro, a Corsã, ela é imprescindível continuar pública, porque ela é o instrumento para a gente poder e possibilitar alcançar mais saneamento, mais água potável e, principalmente, prezado Diego, é prestar um melhor serviço para a população. Eu quero a Corsã pública dando lucro, fortalecida para prestar um melhor serviço para a nossa população. E tenho certeza, nós temos plenas condições de alcançar as metas estabelecidas nesse marco de saneamento. E se não for possível, nós temos todas as condições de rever esses prazos, que até 2033, já que ele foi constituído aos marcos da maior pandemia do mundo, da maior crise econômica do mundo. Se o Eduardo Leite quiser fazer o que ele fez com a nossa CE, será um desastre para a economia, para a prestação de serviço, para a água, que é um bem essencial. Vejam vocês, toda a nossa região aí de Camaquã foi atingida, porque era atendida pela CE. O Eduardo Leite simplesmente entregou a nossa CE distribuidora por 100 mil reais, né? 100 milhões a 100 mil. E a nova concessionária, que tinha uma promessa de baixar a tarifa da luz, aumentou o preço da luz, e no primeiro vento que deu, nosso povo aí da região, Diego sabe, nossa Porto Alegre, a região sul, ficou às escuras quase uma semana. Residências, localidade, mais de uma semana. E as pessoas se perguntavam, cadê o governador desse estado? Que entregou a nossa CE por 100 mil reais com a promessa de que tudo iria ficar bem. Eu não vou permitir que aconteça essa mesma forma com a nossa água. Diferente do ex-governador, do Eduardo Leite, esse jovem ganancioso que assumiu como governador aos 34 anos, que renunciou aos 37 anos e pediu subsídio e recebeu 19 mil reais por mês por ter trabalhado 39 meses, está vendendo o nosso patrimônio público, está torrando as nossas empresas de uma forma tão responsável. Eu quero garantir mais uma vez, se eu tiver a honra de ser governador, eu vou anular todos os atos de privatização da nossa Corsã e do Banrisul, que vão continuar sendo públicos, fortalecidos, para prestar o melhor serviço para a nossa população. Ayrton, bom dia. Muito bom dia, Diego, aos ouvintes da Acústica FM, ao candidato Edgar Preto também. Candidato, eu cobri na sexta-feira esse ato em que o ex-presidente Lula participou aqui no Glênio Pérez, que reuniu milhares de pessoas, e um dos objetivos desse ato era alavancar a sua candidatura para tentar chegar ao segundo turno, e também do senador Olívio Dutra, porque a disputa ao Senado é bastante ferrenha. Há 3 candidatos ali com possibilidade real de vitória. No entanto, as pesquisas têm mostrado ainda que o senhor está na faixa dos 10%. Né? O senhor acredita que nos próximos dias esse ato pode repercutir nas pesquisas?
qual é a estratégia da campanha de Edgar Preto nesse momento em que a gente tem dois candidatos que assumiram a ponta, o Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni, para ultrapassar esses 10% e chegar no segundo turno, como prevê a campanha, né? Ayrton, eu tenho muito prazer, tenho muita honra de ser o candidato do presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Como você disse, desfruta da maioria, a preferência da maioria dos eleitores no Brasil e também aqui no nosso estado. O Lula tem plenas condições de vencer as eleições no primeiro turno. E eu, Pedro Ruas e Olívio Dutra, que é o nosso candidato a senador, os 5 partidos da nossa Frente da Esperança, nós somos o palanque do presidente Lula. Honrosamente nós organizamos, representamos a candidatura do Lula e eu quero ser governador justamente com esse intuito, de colocar de novo o Brasil e o Rio Grande em sintonia, para a gente ter uma nova perspectiva, ver de novo o nosso Brasil e o Rio Grande no pleno emprego, ver o nosso povo podendo entrar no mercado e encher o carrinho no final do mês e não continuar pagando o preço tão alto, preço mais alto da cesta básica aqui no nosso estado. E eu tenho aí conhecimento de vários tipos de pesquisa. Sabe que a pesquisa é um retrato do momento. Não tem ainda pesquisa feita pós a vinda do presidente Lula, aquele ato, aquele grande comício maravilhoso, histórico, um dos maiores comícios que fizemos em Porto Alegre, e são pessoas que vieram ali espontaneamente, convidados e vieram, apoiando a candidatura do presidente Lula, a minha, do Pedro Ruas, que é o nosso vice, e do Olívio Dutra, nosso candidato a senador. Mas eu tenho conhecimento de pesquisa que eu estou em terceiro, pesquisa que eu estou em segundo e pesquisa que eu já vi que eu estou em primeiro. Quando você coloca para os eleitores Edgar Preto, candidato do Lula, eu salto na frente, Ayrton. Nós temos pesquisa que eu já estou com mais de 20%, e a verdadeira pesquisa é aquela que eu estou vendo nas ruas. As pessoas querem mudar o Brasil, mas querem mudar também nesse Rio Grande, porque não é possível um estado maravilhoso como o nosso, onde tudo que se planta dá, temos um solo fértil, temos um povo trabalhador, uma estrutura agrícola excepcional, e no entanto nós estamos abastecendo os mercados, aí de Camaquã e do Rio Grande, com comida que vem de fora. Então nós temos que ter um apoiamento para os setores produtivos, para produzir mais, baixar o preço nas prateleiras do supermercado. Nesse estado maravilhoso tem 1.600.000 pessoas passando fome, e eu quero, de todo o meu coração, pedir que vocês, eleitores, saibam quem são os responsáveis da situação que nós estamos. É o Onyx, que é um ministro que foi em 5 ministérios completamente ausente, que representa o governo federal aqui, e o Eduardo Leite, que se encastelou no Palácio Piratini, que falta com a verdade, que renunciou, abdicou a maior honra de um governador, que é ser governador do nosso estado. Então eu tenho certeza que nessa reta final, nesses 15 dias, Ayrton, as pessoas vão cada vez mais nos identificando com o mesmo projeto do presidente Lula, e pode escrever aí, eu estarei no segundo turno, nós vamos vencer as eleições aqui no estado e vamos estabelecer uma nova relação federativa. O Rio Grande não vai mais andar de joelhos perante a União. Nós somos um povo trabalhador, um povo orgulhoso da nossa história. Amanhã, 20 de setembro, comemoramos a Revolução Farroupilha, que foi justamente o momento em que os gaúchos e gaúchas se uniram para defender o nosso Rio Grande, e é o que eu estou vendo os sinais do que faremos agora nesses 15 dias. Mas onde o senhor vai buscar esses votos para chegar no segundo turno? O senhor vai tentar retirar votos aí da candidatura do Onyx, do Eduardo Leite? Há um favorito para enfrentar no segundo turno, nesse contexto, que o senhor ainda está na terceira colocação? Ou vocês miram indecisos? Qual é a estratégia nesse momento agora? Ayrton, na última eleição, tu sabes que foi um dos piores momentos do nosso partido, no Brasil e aqui no estado. O presidente Lula estava condenado criminosamente para não participar da última eleição. O Lula não pôde ser candidato na última eleição. O nosso candidato foi o Haddad. E aqui no Rio Grande do Sul, a nível nacional, nós fomos para o segundo turno, e aqui no Rio Grande do Sul, Ayrton ouvintes, o Haddad fez 22% dos votos. O Miguel Rosseto, nosso candidato, fez 18% dos votos. O senador Paulo Paim fez 18% dos votos, a nossa bancada federal, 18% dos votos. Agora, o presidente Lula não fará menos de 38% a 40% dos votos aqui no estado. Eu tenho certeza que eu vou chegar perto dos 30% dos votos no primeiro turno. Nós não só estaremos no primeiro turno, como no segundo turno, como nós vamos chegar com possibilidade real na frente do próximo adversário, que eu sinceramente não escolho o adversário. Se for o Onyx, o ministro ausente, que ao invés de cuidar do nosso Rio Grande, quando nós vivemos a pior seca dos últimos 70 anos, que não fez nada
e deixou o Rio Grande do Sul ter, o nosso povo, a pior renda dos últimos 10 anos. É o maior número de pessoas trabalhando sem carteira assinada dos últimos 11 anos. E a fome vergonhosamente voltou para esse estado. E o Onyx era ministro. Ao invés de cuidar dos interesses do estado, andava engarupado com o presidente da República, passeando de moto, gastando dinheiro do cartão corporativo. Agora, se for o Leite, nós vamos fazer exatamente o debate, porque ele não conhece o estado. Se ele conhecesse o Rio Grande, Ayrton e ouvintes, eu tenho certeza que ele não tinha faltado com a palavra, porque para nós gaúchos e gaúchas, a palavra tem um significado. A palavra para nós é um valor inegociável. E esse candidato ganancioso, que ao invés de cuidar do Rio Grande, se preocupou com a sua carreira política, ele não merece outra chance. Então, Ayrton, nós vamos nos identificar com este projeto de transformação do Brasil e também aqui do nosso estado. A nossa militância, tu sabes que é uma militância aguerrida, é de chegada. Estamos numa grande mobilização para que nestas 2 semanas a gente possa nos levar a essa condição de estar no segundo turno. Diego. Ayrton, eu queria saber do Edgar, vamos falar um pouquinho das rodovias, né? Vamos falar um pouquinho dos pedágios, que a gente tem aqui um alto custo, né? Quando se fala de pedágios aqui na nossa região, principalmente porque quando a gente se desloca mais para o sul do estado, a gente tem um pedágio aí que arranca com R$ 12,30, né? E eu queria saber do Edgar, né, sobre concessões de rodovias, né? Qual vai ser a contrapartida, como vai funcionar aí em relação às concessões de rodovias se ele for eleito aí ao governo do estado. Muito obrigado pela pergunta, Diego. Tu sabes que foi no governo do Lula e da Dilma, os governos do PT, que nós fizemos o maior pesado investimento aqui no estado em infraestrutura. O Lula no comício falou, certamente o Ayrton presenciou, que somente no PAC 1 e no PAC 2, Diego, foram 115 bilhões de reais investidos nas infraestruturas aqui do Rio Grande do Sul. A elevação do Transurb até Novo Hamburgo, de São Leopoldo para Novo Hamburgo, a duplicação da 101, a rodovia do Parque. A Dilma deixou 70% da BR-116 pronta, 70%. O Bolsonaro fez apenas 12% nesse período de 4 anos. Ainda não está pronta. O Lula vai concluir essa estrada. Vamos duplicar a 290 e vamos fazer de novo os investimentos que foram feitos sem... Aonde houver concessão, Diego, esse é o meu compromisso também do presidente Lula, será fruto de um amplo diálogo com a sociedade. Nós vivemos o trauma daqueles pedágios feitos por Antônio Brito, que pagamos por 15 anos o pedágio mais caro e as obras não aconteceram. A Dilma era presidente aquela vez que venceu os contratos, ela poderia ter renovado. E ela não fez essa renovação, a não ser os pedágios aí do Sul, porque foram feitos novos contratos antes do PT assumir. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, onde o Eduardo Leite está indicando 22 praças de pedágios, com contrato para 30 anos, sem diálogo com a sociedade, pedágios caros, que vão encarecer no custo da produção, que vai pagar conta de novo aos consumidores quando entrar no mercado, porque o empresário ele vai incluir essas taxações, esses pedágios na compra e no valor das mercadorias. Eu quero garantir a você, Diego, este modelo de pedágio no meu governo não vai existir. Aonde houver pedágio, nós vamos discutir um contrato justo e com preço barato e que as obras aconteçam. Este não pode ser um modelo de concessão de pedágios. Nós não estamos contra, não temos preconceito contra os pedágios, repito. Nós somos contra um negócio mal feito, é um negócio que fica bom para um lado só. No nosso governo vai ser diálogo, vai ser transparência e benefício para a população e não para os ricos. Candidato, eu queria pegar o gancho dessa pergunta do Diego sobre as concessões. O governo ele está em fase de concessão de 3 blocos de rodovias, né? O mais polêmico é o bloco 1, que concerne a questão da 118, né? O senhor acompanha, sabe que há um movimento também contra os pedágios, mas há alguns blocos, por exemplo, o bloco 3 já houve o contrato assinado com a empresa paranaense para administração. Há possibilidade nessa avaliação de revogar esses contratos, ou o senhor fala em não conceder as rodovias em futuras negociações, futuras licitações? Como é que é essa questão na sua cabeça como governador, caso eleito? Ayrton, eu já firmei um compromisso aqui com toda a nossa região metropolitana que não terá pedágio na 118. Vejam vocês, pesados ouvintes. Ali o Estado levou 20 anos para fazer aquela estrada, quase ela toda pronta, falta 16 quilômetros de duplicação.
Já foram gastos ali 400 milhões de reais. Agora o Eduardo Leite quer botar pedágio em perímetro urbano, onde trabalhadores terão que sair das suas casas para trabalhar a 2 quilômetros da sua casa e terão que pagar pedágio para sair e para voltar. Aquela ali, Ayrton, é uma região deprimida que precisa de investimento e não mais taxação. Então ali eu já fui lá presencialmente, agora semana retrasada, e assumi um compromisso. Não terá pedágio na 118, nenhuma forma. Ali o Estado já gastou, já fez praticamente tudo. No bloco 2, que pega aí a região do Planalto Médio, tive em Passo Fundo também, no fim de semana retrasado. Firmei lá um compromisso que esse tipo de concessão não terá. Se terá concessão, nós vamos dialogar com a sociedade. Do bloco 3, que você se referiu, que já foi assinado aqui da Serra, olha só que negócio mal feito, que responsabilidade que cometeu o Eduardo Leite. Assinou contrato ali para 30 anos, pedágios caros, quem vier da Serra ou ir de Porto Alegre para lá, para subir ou para descer, vai pagar em torno de R$40 de pedágio. Uma carreta desceu, subir da Serra, vai pagar R$219 por 30 anos, para duplicar, 40 quilômetros da RS 122. 40 quilômetros. Nós fomos olhar, Ayrton, aquelas planilhas que foram avaliadas na concessão, aquelas letrinhas pequenas, parece uma bula, nossos técnicos foram olhar. E o cálculo está ali, para duplicar esses 40 quilômetros, Ayrton, é necessário 260 milhões. O Eduardo Leite foi impedido por nós na Assembleia Legislativa, porque ele estava oferecendo 490 milhões de reais para fazer obras do governo federal do Bolsonaro sem pedir nada em troca. Então, ao invés de usar 490 milhões para dar para o Bolsonaro, para o governo federal fazer as obras sem pedir nada em troca, por que ele não fez a duplicação dessa estrada, ao invés de botar pedágio por 30 anos? Gasta ali os 260 mil, gasta mais 120 milhões, gasta mais 120 milhões aqui na 118, termina, duplica essa estrada. Se tem o dinheiro, por que ele não fez? Então é uma desorganização, é coisas inexplicáveis, exatamente de alguém que não conhece o nosso Rio Grande. Eu conheço o nosso estado de ponta a ponta aí. Eu fiz voto na última eleição em 473 municípios, sei a dificuldade e sei também o potencial que cada região e o governo tem que ir de uma vez por todas. Agir não como adversário, como inimigo dos setores produtivos, tem que agir como um parceiro. E o pedágio tem que ter muito cuidado, porque é mais uma taxação. Obviamente, eu quero as obras, eu quero um custo menor de logístico para o nosso estado, né? Tem que haver as duplicações. O Lula, tu deves ter visto já eu falar, ele assumiu um compromisso comigo e com os 27 governadores próximos. O Lula disse, se eu for governador, primeiro compromisso meu como presidente da República é chamar os 27 governadores para fazer duas coisas. Primeiro, reestabelecer o novo pacto federativo, e nós vamos rediscutir esse regime de recuperação fiscal, porque ele é uma amarra, ele é um péssimo negócio para o Estado. E a segunda questão que o Lula quer discutir é obras de infraestrutura no nosso país, em cada um dos estados. E eu já disse ao presidente Lula, sexta-feira à noite, ele está ali no comício que você estava. Presidente, já estou organizando a lista das principais obras do nosso estado, porque nós sabemos, nós temos que melhorar a logística do nosso estado, diminuir o custo, né? E principalmente porque obras significam mais geração de emprego, comprar produtos da nossa indústria, como foram nas compras feitas de maquinário para as prefeituras, como foram feitos projetos maravilhosos que renovou a frota agrícola brasileira com juros de 2% ao ano para beneficiar a nossa indústria. É assim que nós vamos fazer. Quando nós governamos o Estado e o país, Ayrton ouvintes, a economia sempre sobe. Na época do Lula, o nosso PIB chegou a ser, a nossa economia foi a sexta do mundo. Quando o Tarso e o Olívio governaram, no momento que o PIB nacional subia muito, nós tínhamos aqui o PIB que sempre crescia acima da média nacional, investindo em quem produz. E é isso que nós faremos. O senhor falou do regime de recuperação fiscal agora, e eu não vi uma posição clara do senhor a respeito desse tema. O senhor sempre disse que vai conversar com o ex-presidente Lula, caso ele seja eleito, e a gente sabe que é possível a revogação desse regime na Assembleia. Se o senhor mandar um projeto de lei e assim
optar por essa questão de revogação. Afinal de contas, o senhor que é crítico, assim como o Onyx Lorenzoni e outros candidatos também ao regime de recuperação, o senhor vai revogar o regime de recuperação fiscal ou não? Porque a gente sabe que esse regime, ele impõe limite de gastos no Estado. O senhor está falando em investir em rodovias estaduais, como é que fica isso, né? O senhor não vai ter, se mantiver o regime de recuperação fiscal, o senhor vai ter uma imposição, né, ao limite de gastos. Como é que vai ficar essa questão, candidato? O senhor vai revogar o regime de recuperação fiscal ou vai aguardar um chamado do governo federal para discutir primeiro esse tema? Eu respondo, Ayrton. Primeiro eu falo da necessidade dessa relação federativa com a União, porque nós temos uma dívida injusta e impagável que o Eduardo Leite e o Sartori não pagaram nos seus governos e ampliou essa dívida em 16 bilhões de reais. Veja bem, esse candidato aí que renunciou ao seu mandato e recebeu subsídio por 39 meses trabalhado, ele não pagou a dívida com a União. E principalmente no governo do Eduardo Leite, a nossa dívida foi para 16 bilhões a mais. Essa dívida, que quando foi contratada, prezados ouvintes, pelo Brito e por Fernando Henrique Cardoso, diziam que era a redenção do nosso Estado, dizia que o Estado tinha resolvido a questão da dívida. Olha só, faça conta comigo. Nós contratamos 9 bilhões e meio naquela vez, já pagamos 37 bilhões, pagamos 4 vezes o valor dessa dívida e ainda devemos 73 bilhões, que é 8 vezes o valor dessa dívida. Agora ampliada com a questão do Eduardo Leite e do Sartori, que não pagaram essa dívida. Portanto, não virou a página coisa alguma. Ampliou a nossa dívida. Agora, aderiu ao regime de recuperação fiscal e o último item, Ayrton, que faltava ser aprovado na Assembleia, no dia da votação, eles mentiram, inclusive, para a base aliada. Disseram para os deputados, para convencê-los, de que a partir agora do ano que vem, 2023, o Estado ia pagar apenas 400 milhões. Nós fomos atrás de ver e dizíamos, não é só 400, é mais. Depois que passou a votação, no mesmo dia, o governo publicou no seu site que a dívida a ser paga a partir de 2023 é 2 bilhões e 200 milhões. As pessoas não têm nem ideia do que significa isso. Mas, como diria meu pai, é dinheiro para cachorro fazer ninho. É muito dinheiro. Dinheiro que vai sair para pagar uma dívida que o Eduardo Leite e o Sartori ampliaram em 16 bilhões de reais. O que nós temos que fazer, Ayrton? É negociar o tamanho e a forma dessa dívida. É nós fazer o que o Tarso Genro fez. Quero dizer para você e para os nossos ouvintes. Mas e se, por exemplo, desculpa cortar, candidato, é só para ficar claro para o ouvinte, né? E se o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro seja eleito, como é que o senhor vai negociar com ele essa dívida, tendo em vista que foi esse governo que implementou esse regime de recuperação fiscal? Vocês ainda contam com essa ação da OAB no STF, mas assim, candidato, a gente sabe que há uma demora muito grande de julgamentos desses valores, né, no STF. Como é que, vamos supor que o presidente Bolsonaro seja reeleito, como é que vai ser essa negociação? O senhor está contando com o presidente Lula eleito, né? Obrigado, Ayrton, porque assim você me permite eu agregar mais um argumento na minha fala. Primeiro, eu não acredito que o Bolsonaro vença, viu? Eu vou lutar muito para que o Lula vença a eleição no primeiro turno. Mas eleição é eleição. É muito importante essa observação que você fez, porque permite eu dizer para os ouvintes que não foi só o Eduardo Leite que aderiu ao regime de recuperação fiscal. Foi um acerto feito com o Bolsonaro. Então o Onyx, o ministro ausente, que passou por 5 ministérios e que não se importou em nada das necessidades do nosso povo, ele poderia ter intervido e dito ao presidente da República, se vangloria de ter sido o braço direito, dizer, não, esse regime de recuperação fiscal é prejudicial ao nosso Estado. A sua base de apoiamento à sua candidatura agora na Assembleia votou favorável a ele. Então não venha com essa conversa de que agora eu sou contra, quando tiver a oportunidade, não fizeram absolutamente nada. Então, nós vamos negociar ela de uma outra forma. Primeiro, não tem como a União, a partir, se cair essa liminar, já passar a exigir o pagamento de toda essa dívida. Isso é uma falácia. Até porque não é só o nosso Estado, tem outros Estados da Federação que iriam quebrar. Nós vamos fazer, repito, o que o Tarso Genro fez quando foi governador. Era a presidenta Dilma, a nossa presidente da República, mas o Tarso não foi lá de pires na mão pedir favor
o Tarso se mobilizou com os outros estados da federação na mesma condição que nós. E sabe o que aconteceu, Ayrton? A dívida nossa baixou 22 bilhões de reais. Nós mudamos o estoque da nossa dívida. O indexador foi modificado e o juro, que era 6%, baixou para 4%, e nós tivemos já de pronto um desconto de 22 bilhões na nossa conta, senão hoje não seria 73, seria em torno de 100 bilhões a nossa dívida. Assim eu farei, eu vou me mobilizar com outros estados nessa reunião com o presidente Lula, com o eleito presidente, se Deus quiser, para o bem do nosso povo, eu estarei lá, sendo porta-voz do Rio Grande do Sul, mobilizado, articulado com outros estados para criar uma mesa de negociação mais favorável para os estados. Nós precisamos de um novo pacto federativo. Não é possível essa subordinação do Eduardo Leite com o Bolsonaro, que não se levanta, não diz absolutamente nada. Se diz que é diferente, mas é só no personagem. A política que eles representam é a mesma. São esses dois, amigos e amigas. É o governo do Bolsonaro, que tinha o Onyx como ministro. É o Eduardo Leite, que renunciou à maior honra do gaúcho ou gaúcho, que é governar esse estado, que deixaram a situação da forma que está. Essa fila interminável na saúde. As pessoas precisam 1 ano, 2 anos para fazer uma cirurgia, fazer um exame, vocês sabem disso. As pessoas vão no mercado e estão se endividando para comprar comida. Você viu, Ayrton? A pesquisa agora da semana passada, 1.600.000 pessoas passando fome nesse estado. Eu estou indignado, eu estou inconformado com isso. Se eu tiver a honra de ser governador, amigos e amigas, será comigo, será com o governador. Eu vou coordenar uma frente de combate à fome e à miséria absoluta. Para vocês saberem, amigos, o Rio Grande, na sua história, agora é o maior, é o momento em que as pessoas estão com a menor renda dos últimos 10 anos. A menor renda dos últimos 10 anos. Baixou a renda do nosso povo quando a inflação está em 60% a mais. A educação estão com as escolas sucateadas. E o Eduardo Leite, com o perdão da palavra, com a maior cara de pau, ele diz que virou o jogo, que agora é um novo momento. Ele não conhece esse estado. Ele fala pela internet, ele fala pela televisão, ele fala sozinho, porque a vida real do nosso povo, eu digo isso com o coração cortado, está muito, muito difícil. 5 milhões de gaúchos e gaúchos, segundo a pesquisa da semana passada, estão na miséria. Chega no final do mês, não sabe se compra um gás, não sabe se paga a conta da luz ou se faz o rancho. As pessoas pagam o rancho hoje financiado em 3 ou 4 vezes. Que estado é esse, gente? Me ajude a modificar esse quadro. Eu quero uma oportunidade, eu sei o que fazer. Nós já governamos o estado com Lula e a Dilma, Olívio e Tarso, e na nossa época era fome zero. Na nossa época era pleno emprego. Na nossa época o salário mínimo era valorizado 76% acima da inflação. E vai voltar esse tempo. Eu quero integrar o Rio Grande ao Brasil e o tempo da terra das oportunidades voltará a ser o nosso Rio Grande do Sul, se Deus quiser. Candidato, antes da gente fechar aqui a nossa entrevista, o Ayrton também acompanhou na semana, né, a transferência de 10 líderes de facções criminosas aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu pergunto o seguinte, falando sobre segurança pública, né, caso o Edgar seja eleito, qual é a estratégia do candidato para frear a violência no Rio Grande do Sul, no estado, no nosso estado? Muito obrigado pela pergunta, viu, Diego, porque ela é oportuníssima, ela é muito importante. A insegurança está presente na vida das pessoas. O governador que renunciou ao seu mandato ficou se vangloriando o tempo todo de que desfrutamos dos índices nacionais, não está sintonizado com a vida das pessoas. Como você disse, o crime organizado se potencializou aqui no estado e as pessoas sentem isso. Agora, semana passada, na briga das facções aqui no estado, o governo apresentou como saída demitir todo o comando da brigada. Ou seja, ao invés de botar mais recursos para fazer o enfrentamento, ao invés de dar condições para os agentes da segurança irem para a rua, né, que vão lá para defender a vida dos cidadãos e cidadãs, arriscam a sua vida, em vez de fazer eles enfrentar o crime com mais potência, com autoestima, ele demite, ele bota a culpa na corporação. Isso é uma covardia. Eu quero assumir um compromisso com vocês, Diego, com os nossos ouvintes da Acústica. De pronto, eu quero começar um diálogo em todas as regiões, com os poderes, com o governo federal, porque o crime não tem fronteira. Nós temos que dialogar com o governo federal também. Nós temos que dialogar com os municípios. Nós temos que ter um efetivo, uma presença mais permanente e com mais força em cada região para proteger os cidadãos e cidadãs. Nós vamos utilizar, Diego, todas as técnicas modernas que a tecnologia nos oferece hoje.
nós vamos aparelhar melhor os nossos agentes e, principalmente, amigos e amigas, atenção, servidores da segurança do nosso Estado. Quero falar com vocês. No meu governo, não haverá esse desrespeito contra a corporação. Vocês, trabalhadores da segurança, que arriscam as suas vidas para proteger os cidadãos, voltarão a ser tratados com respeito e vão trabalhar mais aparelhado, com autoestima mais elevada do que os delinquentes que vocês enfrentam. Nós já governamos com o Tarso. Quando o Tarso foi governador, Diego, o salário de um brigadiano aqui do estado era o menor do país. Nós elevamos o ganho, o aumento foi em torno de 84% de uma média, mas teve servidores que tiveram 104% de aumento, porque para nós, segurança se faz usando toda a técnica necessária, mas ninguém faz segurança se os trabalhadores da segurança não trabalharem de autoestima. E podem ter certeza, Edgar Preto, governador, os agentes do Estado, os funcionários públicos, os professores, professoras, servidores de escola, voltarão a ser valorizadas, vão ter uma data base. Nós vamos voltar com uma política de valorização e de aumento de salário. Nós vamos rever essa contribuição previdenciária, que ela é uma covardia, porque o Eduardo Leite, que recebeu o subsídio de R$19 mil, não se importou em meter a mão no salário de quem trabalhou a vida toda, os aposentados. Na reforma da Previdência que Eduardo Leite e Bolsonaro fez, os servidores aposentados passaram a contribuir a partir de um salário mínimo, quando antes era o teto do INSS, que hoje seria R$7 mil. Este é o tratamento que o governo federal e o estadual estão dando para os agentes que tratam como adversários e não como parceiro do Estado, infelizmente. Candidato, tem uma questão que é bastante polêmica, que foi com base numa declaração do ex-presidente Lula no Jornal Nacional sobre o agronegócio, em que ele disse o seguinte, né, que parte do agronegócio é fascista, né? E essa declaração do ex-presidente Lula, ela não caiu muito bem no meio rural, no agronegócio, tendo em vista que até a Farsul, aqui na Expo Inter, declarou apoio explícito ao presidente candidato Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vai lidar com essa situação, caso seja eleito governador, de negociar com o agronegócio e de tratar de políticas públicas para o setor, tendo em vista que o senhor tem um histórico também ligado ao MST, que, enfim, digamos, é um adversário, né, do agro nesse contexto social e político. Como é que o senhor avalia essa situação? Como é que o senhor vai dialogar com esses setores que declararam voto aberto à direita, né, no Brasil? Ayrton, por favor, não me coloque como inimigo, adversário do agro, porque isso é uma afirmação, em verdade, sem precedente. Não, eu não disse isso, né? Eu não falei isso. Vou deixar bem claro, eu fui presidente da Assembleia Legislativa, Ayrton, no momento mais conturbado da política do nosso Estado. E hoje eu escuto colegas deputados de todos os partidos dizendo: Edgar Preto, quando tu fosse presidente da Assembleia, foi o momento que nós construímos mais consensos por causas em nome do nosso Estado. Ali eu mostrei que eu sei conviver com as diferenças, que eu respeito quem pensa o contrário do que eu penso, e o que eu represento, Ayrton, é um projeto de amor, de fraternidade, não tem ódio, não tem rancor, não tem revanchismo, muito pelo contrário, eu quero ser o governador de todos, dialogar com todos. Eu mostrei isso agora, nesta ainda que estamos vivendo os efeitos da pior seca dos últimos 70 anos. Fui eu, Ayrton, o Edgar Preto, que coordenou uma missão oficial a Brasília com representação de 10 bancadas da Assembleia Legislativa. E junto estavam pequenos, médios e grandes, e nós peregrinamos em 5 ministérios, em Brasília, com ausência do governo do Estado. E lá eu não encontrei em nenhum momento o tal do ministro ausente, o Onyx, que não apareceu, que se escondeu, que preferiu a narrativa, que ele era o braço direito, mas no momento que o Estado mais precisou, que o agro precisou, o Onyx foi ausente. Sabe por quê? Vou provar. Nos últimos 2 anos, chega na metade do ano, o pessoal do agro sabe que falta dinheiro para financiamento agrícola no Plano Safra. É meio Plano Safra, Ayrton. Eu fui em Não Me Toque, na Expo Direto, que é um retrato do agro brasileiro. Não veio nenhum representante do governo federal, porque não tinham respostas para dar para a seca. Então, pesados amigos e amigas do agro, tenham certeza, aqueles que têm juízo vão votar no Lula já no primeiro turno, Ayrton. Quando o Lula foi presidente da República,
Nós tivemos uma portaria que isentou dívida do setor em mais de 75 bilhões de reais. Se não fosse aquela portaria de acerto de contas com a dívida do agro, o setor tinha quebrado. Foi o Lula, Ayrton e ouvintes, foi o nosso presidente Lula que renovou a frota agrícola brasileira com juros de 2% ao ano. Eu tenho certeza que pequenos, médios e grandes produtores, se olhar para esse passado, sabem que o Lula foi o melhor presidente da República para o agro. Quando o Lula se referiu a, não sei qual é a expressão que você usou, Ayrton, ele estava falando exatamente daqueles que não se preocupam, que cometem crime contra a nossa Amazônia, que estão desmatando, que estão usando veneno sem ter os cuidados necessários. É desses que o presidente Lula se referia. Nós sabemos, o Lula sabe, eu sei, a importância de pequenos, médios e grandes. O agro produz muito, exporta muito, ajuda o nosso PIB, principalmente nacional. Agora é o seguinte, vamos ser francos entre nós, eu alcançarei a mão generosamente, com juros subsidiados, se for possível, juros zero, se for possível e preciso, eu vou baixar o imposto de quem produz produtos da cesta básica. Né? Nós temos é que produzir mais comida. Como não tem política do leite, nem do Bolsonaro, nem do Onyx, os pequenos, a agricultura familiar, Ayrton, vai migrando para a monocultura, vai arrendando a sua terra, vai vendendo, e o Rio Grande parece que está virando lavoura de uma cultura só. E nós estamos diminuindo a lavoura plantada com feijão. Em 5 anos perdemos 45 mil famílias que produziam leite e não produzem mais. Qual é a consequência disso? A cesta básica mais alta do país é aqui nesse estado que a natureza nos deu, um solo fértil, e temos um povo trabalhador. Por isso, amigos e amigas, será um governo para todos. Será um governo sem discriminação, sem preconceito, e nós vamos ver outra vez o Rio Grande sendo a terra das oportunidades. Diego, espaço para mais uma pergunta. Para a gente fechar, Ayrton. Para fechar, então. Não, eu não poderia deixar de tocar nessa questão, que é uma proposta que tem chamado a atenção do senhor, candidato, que é aumentar o salário mínimo regional para 1.600, né, se eu não me engano. Como é que vai ser possível cumprir essa promessa, candidato, tendo em vista que os empresários, por exemplo, querem acabar com o salário mínimo regional? Como é que vai ser possível chegar aos 1.600 no salário mínimo regional para fechar o programa, então? Não é só promessa, Ayrton. Tenho um compromisso, no primeiro dia do meu governo, vou encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que vai botar o salário mínimo regional em R$ 1.600. Porque está comprovado, inclusive por nossos vizinhos aqui, Paraná e Santa Catarina, que tem reajustado o salário mínimo regional ano a ano, e a economia deles tem subido acima da média nacional. 2019 a 20, quando o PIB brasileiro caiu em torno de 2,5%, o PIB gaúcho caiu 6%. Sabe qual foi a queda de Santa Catarina, Ayrton? 0,9%. Do Paraná, 3,5%. E o nosso, 6%. Lá estão fazendo a valorização e dando os aumentos do mínimo regional todo santo ano. Acima da inflação normalmente. E nós aqui no governo de Eduardo Leite, o 2020 e 2022, até agora não tem nada, é a primeira vez que nós não temos reajuste do mínimo regional. O que nós temos que compreender, ouvintes? É uma lógica clara. Se o trabalhador tiver com mais dinheiro no bolso, ele não vai guardar no colchão, Ayrton. Ele vai comprar mais. Ele vai no mercado, vai encher o seu carrinho. Ele compra na farmácia, ele compra na loja. O empresário vende mais, a indústria fabrica mais. E esta, amigos e amigas, acreditem, é a possibilidade da nossa economia ter uma reação positiva. Os empresários competentes, os empresários que sabem, obviamente que não será somente uma taxação, empresários, produtores, a indústria, vocês serão tratados no governo do Edgar Preto e do Lula como parceiro e não como adversário do Estado. Eu vou constituir pelo Banrisul, pelas cooperativas de crédito, uma linha de crédito com juros subsidiados para quem quiser produzir mais. É assim, Ayrton, tu não pode cruzar os braços, tu não pode se acovardar na hora da crise. É o Estado que tem que oferecer possibilidades. A gente ter benefícios para quem produz nesse estado, produzir mais, para aumentar a oferta de empregos e para aumentar a nossa arrecadação. E tem que pagar melhor o nosso povo, porque os salários estão congelados, tanto do Bolsonaro quanto do Eduardo Leite. Repito, na época do Lula, o salário mínimo nacional crescia 76% acima da inflação. O que comprava na época do PT com o salário mínimo não se compra nem um terço hoje. Quando o Tarso governou, o Olívio Dutra criou
nosso galo missioneiro, que é o candidato a senador, que criou o mínimo regional. Quando o Tarso governou, ele deu 39% de aumento no mínimo regional nos 4 anos. O que aconteceu? O nosso PIB sempre cresceu acima da média nacional. Então é uma falácia que você botar dinheiro no bolso do povo, a economia sofre. Não, a economia reage. É uma conta simples. Foi assim que na época do Lula, a nossa economia chegou a ser a 6ª economia do mundo. Hoje somos a 11ª e 12ª, com perspectiva negativa de cair ainda mais. É assim que nós faremos. É dinheiro no bolso das pessoas, é comida barata e é, de novo, como eu sempre digo, a terra das oportunidades vai voltar no nosso Rio Grande. Tá certo. Candidato Edgar Preto, né? Candidato aí pelo PT, concorre ao governo do estado. Ayrton, obrigado pela participação. Candidato, muito obrigado aí pela oportunidade. A gente tem tentado conversar com todos, né, candidatos aí ao governo do estado. A gente tem que seguir aqui com a nossa agenda. E o Ayrton volta daqui a pouco na programação, Ayrton. A gente bater mais um papo. Exatamente, repercutindo a entrevista. Muito obrigado, candidato, pela entrevista mais uma vez. Sempre atende gentilmente a equipe da Acústica FM. Muito obrigado, Ayrton. Muito obrigado, Diego, pela forma competente e democrática que vocês e a Acústica fazem comunicação. Foi um privilégio conversar. Sempre bota uma energia a mais, porque eu tenho certeza que nós podemos modificar esse quadro. Eu quero uma chance. Ao lado do presidente Lula, voto no 13, nós modificamos esse quadro. E coloca no segundo turno, nós vencemos as eleições e vamos integrar de novo o Rio Grande com o nosso Brasil e vamos ver o nosso povo feliz outra vez. Grande abraço a todo o povo aí, ouvintes da nossa Acústica. Um abraço, Ayrton, até mais.